e quais são os tipos de radiações utilizadas aí na medicina nuclear, doutor? Sim, o aparelho de medicina nuclear que realiza a imagem, ele se chama gama-câmara. Então, lá dos nossos conhecimentos de física, tem os diferentes tipos de radiação, radiações beta, radiações alfa e radiações gama. Então, para efeito de realização de imagens diagnósticas, essencialmente a radiação que melhor vai ser aproveitada na formação da imagem é a radiação gama, por isso o aparelho se chama gama-câmara. E varia de acordo com a parte do corpo a ser examinada? Sim, como eu disse, são empregados os radiofármacos, então existe uma parte fármaco e uma parte radiação, são associados, né? E a especificidade do fármaco empregado é que vai dizer para onde vai caminhar aquele elemento. Então, a especificidade para o osso, para o coração, para qual tipo de tecido, e aí a gente vai conseguir observar, analisar aquele órgão que se deseja. Agora, o paciente ele pode optar ou depende da prescrição do profissional para se usar radiologia convencional ou medicina nuclear? Os exames se complementam, né? Então, de acordo com a suspeita suspeita diagnóstica do médico assistente, de acordo com a particularidade de cada caso, o que se deseja ver, o que se deseja saber sobre aquele paciente, o médico assistente vai solicitar ou o exame da radiologia ou a cintilografia da medicina nuclear. Tá, e esse profissional da medicina nuclear, ele é um profissional hoje que está, vamos dizer assim, bem estabelecido no mercado ou ainda falta esse profissional da medicina nuclear? Qual a importância desse profissional no mercado? Porque vou citar um exemplo paralelo aqui. Pediatria é uma área da medicina que a gente ouve dizer que falta muito profissional, porque ninguém quer ser pediatra porque não ganha dinheiro, né? É mais ou menos assim também na medicina nuclear? Que tipo de requisição se tem para ser um médico nuclear, se pode dizer assim? Sim. Bom, o profissional se torna apto a trabalhar, a exercer a medicina nuclear depois que, claro, ele se gradua em medicina, faz a especialização em medicina nuclear, que tem uma duração de 3 anos, e ao final dessa especialização, ele se torna candidato a uma prova de título de especialista que é aplicada pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. E aí, aprovado nessa prova de título, ele recebe a chancela da sociedade para atuar na área. A medicina nuclear tem uma característica muito particular em relação à maioria das outras especialidades médicas assistenciais, como, por exemplo, a pediatria, que você citou. Talvez a maioria dessas especialidades, o grande problema seja a má distribuição no território nacional dos especialistas médicos, né? No caso da medicina nuclear, como é uma especialidade relativamente nova e que vem numa expansão, numa crescente muito grande, ainda há muito espaço para o médico nuclear, para aquele médico que se deseja se especializar na área. Então, conforme eu disse, é uma área que está em grande expansão, é uma área que emprega tecnologia. Então, tudo que emprega tecnologia, a gente sabe que está em crescimento. Está sempre crescendo, está sempre trazendo novidades. Mas quem quiser ser médico nuclear pode preparar para estudar aí, no mínimo mais 10 anos na faculdade. Sim, né? E continuar estudando, né? Porque as inovações tecnológicas vêm. Doutor, agora como que faz para a população ter acesso, né, dentro e fora do sistema público, ao médico nuclear? Claro, a medicina nuclear já é uma especialidade consolidada. A cintilografia já vem sendo realizada no Brasil desde a década de 50, 60, então o seu uso já se tornou, de certa forma, corriqueiro. E necessário, né? Claro, e necessário. Em muitos dos casos, trazendo informações que outros exames não nos traria. A população tem acesso ao exame de cintilografia e medicina nuclear através de um encaminhamento do médico assistente do clínico. Então, na maioria dos casos, o que se dá é que o paciente procura a consulta médica, né? E de acordo com a suspeita diagnóstica ou com aquilo que se deseja descartar ou prevenir, uma vez que a medicina nuclear também tem esse caráter de prevenção, ele vai solicitar o exame e aí o paciente vai se encaminhar ou às clínicas particulares ou aos grandes hospitais
a maioria dos planos de saúde cobre grande parte dos exames e o próprio SUS. E o SUS também já está incluído aí há algum tempo não existe dificuldade nesse acesso, o SUS cobre grande maioria dos procedimentos realizados em medicina nuclear. Não só os procedimentos diagnósticos, como também os procedimentos de terapia. Você falou sobre a distribuição dos médicos nucleares. É médico nuclear que fala? Exato, dos médicos nucleares, né, no Brasil. Hoje, no ranking, qual região do país está mais avançada na medicina nuclear ou tem mais o profissional ali atuando? Sem dúvida, como nas demais especialidades, a região sudeste, né? Então, o eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte concentra a maior parte dos médicos nucleares. Claro, alguns outros polos também se destacam, cidades do sul, Porto Alegre, as grandes capitais, né? Mas claro que sempre existe essa concentração no eixo Rio-São Paulo e aí da mesma forma Belo Horizonte. Então, é isso que eu ia perguntar. Nós, mineiros, podemos ficar tranquilos que temos médico nuclear à vontade aqui. Claro, estamos muito bem servidos de profissionais. Doutor Carlyle, agora, o que é mito e o que é verdade, por exemplo, quanto à medicina nuclear? Se eu estiver exposto ou for ali ingerir por esse tratamento, né, terapêutico aí desses radiofármacos e tudo, eu vou ficar radioativo aí, vou ficar dando choque, essas coisas todas? Muitas das vezes o paciente se apresenta para nós e quando ele vai receber a dose, ele toma um susto. Ele, olha, não é verde, não brilha. Não, as doses são incolores, elas não brilham. Só brilha no computador, né, do médico. Exatamente, na tela. E assim mesmo é um recurso de imagem do software. Né? Então, tem que se tirar esse mito, esse estigma. É a primeira questão. As doses empregadas, elas utilizam quantidades mínimas de radiação. Um exame que já é corriqueiro, já é de informação da grande população, por exemplo, a tomografia. Então, muitas das vezes a cintilografia emprega doses 300 vezes menor do que a tomografia. Então, as doses são realmente mínimas. E o que acontece? O paciente recebe a dose de radiação e a meia-vida que a gente chama do radiofármaco é muito curta. Então, quando o paciente deixa a clínica de medicina nuclear, a dose que ele tinha recebido inicialmente já caiu bastante. E aí, ao final do dia, a dose de radiação que ele vai ter no corpo dele é irrisória. Então, essa preocupação não deve existir. Claro, existem alguns procedimentos, principalmente de terapia, e aí não é aquele exame corriqueiro que a gente vai lá, não vamos lá fazer a cintilografia. Então, existem alguns procedimentos de terapia que empregam doses maiores e aí o paciente precisa ficar, em algumas situações, internado no hospital. Isolado, né? Inclusive, você me fez lembrar aqui de um pastor amigo que ele teve uma época que ele fez um procedimento nuclear que ele teve que se isolar num determinado lugar porque não podia ter contato com as pessoas. Exato. Um caso muito específico, né? Muito específico. Muito provavelmente, um exemplo que me vem à cabeça, o câncer de tireoide. Então, às vezes o paciente é submetido à cirurgia, que a gente chama de tireoidectomia, para retirada da tireoide. E depois disso ele passa pelo que a gente chama de radioiodoterapia. Então, emprega-se o iodo. O iodo vai ter um papel de ablação. Ele vai, aquelas células de tireoide que restaram mesmo após a cirurgia, o iodo vai ter um papel de ablação sobre essas células restantes. E aí, para isso, emprega-se uma dose um pouco maior e por conta de segurança, não segurança do paciente que recebe a dose, mas segurança daqueles que são do seu convívio social. Por conta disso, esse paciente permanece internado no hospital, mas são casos muito específicos. Só uma dúvida, a gente falou muito do iodo aqui, quando eu fui fazer o exame, eles me perguntaram assim, você tem alergia a alguma coisa? Aí eu falei, que eu me lembro não. Aí ela perguntou, a camarão? Eu falei, camarão eu tenho, eu como camarão eu passo mal. Aí eu fui fazer o exame preocupado. Porque ela perguntou se eu tinha alergia a camarão. Primeiro eu falei, será que eu estou indo para outro lugar, se não para um hospital? Né? E quando ela injetou o negócio lá, eu falei, meu Deus, se ela está injetando aqui alguma coisa de camarão, que eu estou roubado, né? Mas graças a Deus não dei nada, não teve nada. Mas a questão do camarão é por causa do iodo. Na verdade, a enfermeira ou a profissional que está prestando atendimento, ela tem que se preocupar com todos os detalhes, né? E, por exemplo, às vezes ela vai utilizar um antisséptico que pode conter alguma substância
que vai sensibilizá-lo e vai despertar uma reação alérgica. Então, às vezes não está nem relacionado com a dose da medicina nuclear, com a dose da cintilografia. Está relacionado com o camarão. Mas com a substância que vai ser utilizada. Bom, a gente está fechando o nosso bate-papo. Você trouxe um livro aí que fala da medicina nuclear. Deixa eu mostrar aqui. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, em 2011, completou 50 anos de sua fundação. E aí tivemos o êxito de ter essa publicação. Jubileu de ouro. Exato. E eu trouxe esse livro para vocês. Obrigado. Para presenteá-los. Obrigado. Aqui conta a história da medicina nuclear no Brasil. Da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Que bacana, que legal. A gente agradece muito sua participação e foi muito esclarecedora. Que ótimo. Né? E a gente fica feliz de saber que homens como você se dedicam a estudar a medicina para servir a nação. Que isso, sou eu que tenho que agradecer a todos nós, sou eu que tenho que agradecer esse espaço cedido para a divulgação da especialidade. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear está na internet, sbmn.org.br, e também está nas redes sociais. E quem procurar no Google blog Medicina Nuclear, pode me encontrar também para a gente esclarecer mais dúvidas. Legal.